Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham hoje em mais esse episódio do Passagem de Plantão. E seguindo a premissa que nós temos aqui no canal, hoje temos uma convidada mais que especial, Cristina Guellner. Pronunciei certo? Se não, corrija, pode corrigir. Tá ótimo, perfeito. Que bom, Cris, um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa hoje. E assim, como a gente segue uma linha de papos agradáveis, de enriquecimento de vários contextos dentro da área da saúde, impossível não termos uma tarde maravilhosa agora nesse bate-papo. Com certeza. Primeiro eu quero te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, por podermos estar aqui dessa forma tão gostosa falando de saúde. De saúde, que é uma exatamente. Coisa que me encanta, me emociona. Eu acho que a gente tem muito nesse país, para não falar no mundo, né? Para falar de saúde. Exato. É um tema que não vai deixar de ter assunto nunca. Exatamente. Maravilha. Cris, para começar o nosso bate-papo, eu vou começar do jeito que a gente sempre inicia com os colegas aqui que vêm participar. Eu não chamo de convidados ou entrevistados, porque eu não sou jornalista, então eu gosto de bater papo, né? Cris, por que odonto? Desde pequena, é uma boa pergunta, mas desde pequena eu sonhava em atuar na área da saúde. Não sabia ser a médica, dentista nunca passou pela minha cabeça. E eu tinha uma família simples e chegou numa hora, meu pai falou, olha, depois do ensino médio, no colegial na época, você vai trabalhar e daí você se vira. Se vira. E trabalhando, eu falei, nossa, medicina, qualquer coisa é o dia todo, não vou conseguir. Tudo aí, bora, não pensei mais no assunto e bora trabalhar, fazer a vida. E um dia, conversando com um dentista, me encantei, tudo porque ele me mostrou como que ele trabalhava e tudo. Cris, por que você não faz? Eu falei, como? Não tenho condição, é o dia todo. Não, mas tem faculdade assim, assado, não sei o quê. Eu falei, nossa, isso ele me falou em junho. Eu fiz intensivão e não passei na USP por um ponto. Nossa! E fiz na Unisa, passei em Bragança Paulista também na época. Na Unisa passei em 40º lugar. Falei, vamos embora. E daí fiz odonto. E me encantei, eu gosto de detalhe, eu gosto de prestar atenção nas coisas. E adorei o período todo de faculdade. Só que quando chegou a clínica, né, a vida prática... De fazer acontecer realmente o que aprendeu. Eu vi que não tinha muito sentido aquela dinâmica para mim, aquele dia a dia. Primeiro que eu sempre fui uma pessoa introspectiva. Eu mal conversava com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ler. E chega no consultório, daí que eu não ia falar mesmo, né? Daí que essa questão ia ficar ainda mais encruada, mais encravada, e eu achei que isso não ia ser legal para mim. Teve a parte financeira, né? Que a gente que é da área da saúde não tem noção nenhuma de gestão, de finanças, de nada que não seja o atendimento clínico. E isso pegou muito para mim, né? Eu já tinha experiência no mundo corporativo e, de repente, ficar esperando o cliente aparecer, e naquele tempo era assim, né? Paciente, o professor falou, senta e espera, fica vendo revista que eles aparecem. Não tinha mídia. E não é bem assim, Não né? é bem assim. Então, assim, as finanças foram terríveis. E a cereja do bolo, eu fui assaltada. Um rapaz esperou a vez dele. Já com atendido, consultório? Já com consultório. Esperou a vez dele para ser atendido, uma sacolinha na mão. A hora que ele entrou, tirou a arma da sacolinha, me fez refém. Eu, a secretária. Ele tinha agendado consulta, é isso? Ele estava esperando, era por ordem de chegada. Eu tinha 2 consultórios, um no Brooklyn, em São Paulo, o outro na periferia. Nesse da periferia que ele esperou a vez dele. E aquilo lá foi, eu falei, não, chega. Daí eu continuei atendendo à noite, aos sábados, e voltei para o corporativo. Tem umas coisas que parece que o universo escreve, né? Eu falo que são as linhas tortas, dando o caminho certo para gente. Eu, em 15 dias, quando eu falei chega, eu estava dentro da American Express. E lá eu comecei uma carreira na área financeira, na área de soluções e meios de pagamento. Peraí, Cris, deixa eu tentar fazer uma ligação aqui. Você acabou de dizer que teve a dificuldade da parte administrativa e tal do consultório.
E aí, quando você pôs o basta, não é isso que eu quero para mim neste momento da minha vida, você foi trabalhar justamente oferecendo esse contexto. Me explica como foi isso daí, deixa eu entender. Assim, eu antes de odonto, eu era secretária executiva. Então eu entrei na Max como secretária executiva de um diretor que atendia a área de estabelecimentos e depois do segmento corporate, que era entender os negócios. Então, eu comecei aí a minha carreira olhando negócios. Como secretária primeiro, rapidamente eu fui promovida e daí eu entrei na área de produtos e soluções. E foram mais de 20 anos. Trabalhei na Max, na Credit Card, na Cielo. Sempre nessa função. Na VR Vales. Fui crescendo. Tanto que antigamente, lembra que o ticket de refeição era em papel? Papel, destacava. Então, recebeu o calhamaço assim em casa. Eu estive na condução dos projetos para transformar papel em cartão. Ticket foi a pioneira, depois veio a VR, a Sodexo, e eu estava ali na condução do negócio. Nossa, isso foi uma questão bem disruptiva nesse mercado, né? E foi uma delícia trabalhar. Eu trabalhava enlouquecidamente muito à noite, o pessoal me ligava à madrugada, Cris, o programa não rodou, o que a gente faz? Porque eu cuidava da gestão do negócio, o cartão, benefício como um todo, né? Então, foi um grande desafio e daí vem o desafio de ser mulher, vieram os filhos, vieram as questões correlacionadas, e daí eu levava por um tempo ao odonto em paralelo. Quando nasceu minha primeira filha, eu tive que optar por alguma coisa, e a odonto parou, né? Pelo menos o clinicar. Eu continuei com serviço voluntário, com gestantes carentes, orientação, palestras, mas a atuação mesmo eu parei. E segui no corporativo. Virei executiva, né, por muitos anos aí, de um trabalho bem legal, é um mundo que a gente só sabe, a gente passa o cartão e tudo funciona, né? E não sabe por detrás o que é, né? Exatamente. E ainda melhor é esse olhar das empresas, onde essas soluções de pagamento pegam para as empresas, né? Enfim, nessa carreira toda, eu fiz MBA em gestão empresarial, e a conclusão do MBA era o TCC, e eu tinha que montar uma empresa. E eu montei uma pensando na saúde. Cris, me explica, talvez relacionado a odonto, né? E essa questão de benefícios, sim, mas por que você fez pensando em saúde? Porque é uma coisa muito específica, né? Não é qualquer ser humano que tenha uma profissão X ou Y que vai ter esse viés de pensar na saúde. É verdade. Eu fiz isso porque eu lembrei da minha dificuldade e a dificuldade dos colegas e tudo. Eu falei, eu tenho que voltar para a saúde, né? E, infelizmente, até hoje, a gente vê toda a graduação na área da saúde. Medicina, odonto, físio, a enfermagem, todas as graduações não têm orientação suficiente sobre gestão, sobre como você conduzir um negócio. Porque você que é profissional da saúde, você é o gestor de um negócio, o gestor da sua carreira, dos seus negócios. E enquanto a gente não tem ciência disso, você é engolido pelo sistema, você trabalha muito, tem uma qualidade de vida prejudicada, é dependente de bancos, é dependente de viver um status que muitas vezes você não consegue, porque você não sabe fazer a gestão. Exato. Isso que você falou é bem importante. É uma dor muito importante. Isso que você falou é muito importante, Cris, porque assim, hoje, dia 2024, onde a tecnologia está aí, você quer saber algo novo, tem a inteligência artificial, tem o Google, que hoje é muito mais fácil você confiar numa informação X ou Y e encontrar aquilo como verdade, levar aquilo ali de uma forma muito mais específica e prática para trazer para a tua vida pessoal. Porque ainda hoje, profissionais de saúde, quando falam que eu tenho um negócio próprio, eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor, ainda são desacreditados. Mas você não é fisioterapeuta, mas você não é nutricionista, mas você não é enfermeiro, como que você tem uma empresa? Então, essa responsabilidade de trazer isso para dentro do nosso dia a dia e fazer o outro entender que sim,
profissional de saúde pode empreender, pode ter um negócio, pode ter sucesso. É inteiramente nossa. É responsabilidade nossa responsabilidade, porque as outras pessoas não entendem. Não entendem. Nossa, e o que você falou é exatamente isso. Eu vejo quando eu atendo os meus clientes, tem aqueles que engajam, entendem esse conceito e, nossa, muda completamente o dia a dia, muda completamente os resultados. E não significa que você tem que mudar a sua rotina de uma forma que você não vai ter mais vida. Pelo contrário, você organiza de forma que você tem resultados com qualidade. Eu gosto muito de falar disso. Mas a gente vê que muitos ainda não têm essa consciência. E daí vão continuar ali, vamos dizer assim, numa vida difícil, né? O evoluir é muito complexo. Sim. Né? Então, é onde eu escuto muita gente falar, eu não tenho paciente, a minha agenda não está como eu gostaria. Mas depende muito de você mesmo. Sim. Né? Eu, como com a consultoria, com a gestão, com a precificação, eu não tenho solução mágica para ninguém. Aí que tá o problema, né? Que tá o problema. As pessoas esperam uma solução mágica. E até não quando existe. ela vai, vou comprar uma franquia de algum segmento da área da saúde que... Saúde, todo mundo vai ficar doente. Lógico, todo mundo vai comprar de mim. Quero uma franquia aqui na minha cidade que não tem. Não é bem assim. As pessoas não entendem que 20% a estrutura da franquia, 80% que você faz acontecer. Isso é em todos os negócios. Não adianta. Pode comprar um modelo de negócio, dá 1 milhão por mês. Se você não colocar a tua alma ali para fazer esse 1 milhão girar, não vai acontecer, que as coisas não acontecem sozinhas. Né? Não, exatamente isso. E daí, muitas vezes eu questiono, eu acho que o profissional da saúde, como um todo, né, ainda não está maduro para isso. E ainda vai continuar sofrendo muito, vai enfrentar ainda muita dificuldade que não precisaria. A gente tem tanta tecnologia hoje em dia, tem tantas soluções para você trabalhar, para deixar o seu dia a dia mais tranquilo, mas é difícil. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Sim. Né? Então, esse mudar é que é importante se conscientizar. Cris, continuando aí, que eu acabei cortando a tua trajetória. Depois você chegou nessas empresas, conseguiu fazer essa modificação, porque eu tenho certeza, eu vivi essa época da mudança do papel pro cartão. Não é só questão de mudar ali o físico. As empresas que iam receber também tinham que ter acesso para receber aquele cartão com benefício. Sim. Olha só, as maquininhas de cartão daquela empresa tinham que ter acesso. E as maquininhas geralmente eram de outras empresas, às vezes até concorrentes. O projeto era extremamente complexo. Muito porque complexo. Você tinha que entregar cartão e você tinha que entregar rede. Sim. Então, e tinha muita força contrária para que isso não acontecesse. Eu cheguei a ser ameaçada numa das empresas. Tá de brincadeira. Sim, porque indiretamente a gente estava mudando o cenário de trabalho. Então, o que antes se entregava com carro forte, o que antes tinha todo um sistema de segurança para a entrega do papel, que era dinheiro, não tinha mais isso, porque o dinheiro já não estava fisicamente no lugar. É igual quando tiraram os outdoors de São Paulo. Exatamente. Mas aí tem um outro agravante, que eu vivi essa época. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade lá em 99... e já trabalhava como técnico de enfermagem, eu recebia o vale em papel. Vinha aqui, uma folha que você destacava, 3, 4 folhas ali do vale pro mês inteiro, né? Essa mudança aconteceu em 2000, Exato. No início dos anos 2000. Só que o que estudante lascado que tinha que comer... Trocava por dinheiro. Vendia por dia, mas vendia, não via a hora de chegar, vendia tudo. Muita gente enriqueceu ilicitamente, né? Porque não era ele. Mas não tinha outra opção. Sim. E eu falei, gente, caiu o passe. Falei, bom, quantos que eu preciso? Tá, os últimos 15 dias eu tento arrumar dinheiro com alguém, mas eu preciso de dinheiro pra agora. Tem que comprar livro, tem que fazer estágio, tem que fazer... E todo mundo vendia. Tinha os lugares certos ali, as banquinhas ali certas, o pessoal comprava. Se você tinha R$200 em vale transporte, você pegava ali 150, 160, 170 e o cara ficava com 30. Agora você entendeu por que eu fui ameaçada. Você falou da ameaça, veio isso na minha cabeça na hora. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É a mudança, né? A mudança gera um desconforto e às vezes a pessoa está acostumada com aquele caminho, acho que vai ser daquele jeito para sempre. E a vida da gente não é para sempre igual. Tudo é baseado em mudança. E Cris, a gente está vivendo um momento hoje
é que eu me sinto privilegiado. Meus avós passaram por mudanças, mas não foi nesse contexto tão disruptivo e tão fórceps como foi agora. Sim. Nossos pais... A gente ainda está vivendo. Ainda tá... Cris, a gente deu um salto no que diz respeito à inovação, a coisas novas acontecendo em todos os contextos, em todas as áreas, de 60 anos. A gente deu em 10. Verdade. Né? A gente tem 10, já tem estudos que mostram que o nosso salto temporal aqui de inserção de tecnologia, de propostas diferentes, a gente ganhou aí 60 anos, né? Então, é um negócio que chegou e, opa, assusta. Se para nós lá atrás, década de 90, começo de 2000, já era, imagina agora você chegar para um médico e falar, olha, nós temos um robô ali que ele vai fazer a cirurgia para você em outro hospital e tal e tal. Nós não temos como mandar um profissional lá, mas o robô vai fazer, você só acompanha daqui e vê se tá certo. Dá uma olhadinha nessa tomografia aqui. Ah, tá, onde é que tá esse paciente que eu vou dar uma olhada? Não, esse paciente está lá em Manaus. E o pessoal já fez tomografia, já mandou dar uma olhadinha aqui, faz um laudo. Quando que isso, há 15 anos atrás, era possível de se imaginar? Eu acho que tem o ganho, tem também as perdas Sim, disso. sim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é negar, não é falar, não quero. Como que negar? Não tem como, não tem. tem. Acabou. A gente já tá passando. Eu vi no LinkedIn alguns dias atrás, até falei isso com um dos convidados aqui há uns dias. Uma enfermeira virtual que faz todo o acompanhamento do paciente pós-cirúrgico em casa. Conversa com ele, avisa o horário que ele tem que tomar medicação, avisa para que serve cada medicação, pergunta se ele tá com dor, para ele colocar o nível de dor ali na telinha. Ela já faz, olha, toma essa medicação, que isso aqui na próxima a gente vê. 5 minutos depois a gente conta. Gente. Chegou. Ou você se adapta e procura evoluir em outro contexto dentro dessa nova tecnologia, desse novo momento que a gente está passando, ou infelizmente você vai ficar. Eu acho que a gente tem que olhar a saúde sempre olhando a vida da gente como um todo, né? Assim, e olhando a natureza ela não para um minuto. Ela vai se transformando, sempre. Ela vai se adequando. E daí hoje, o que acontece hoje é uma evolução. E a gente também tem que estar preparado. Né? E o que muda para a gente, né? Fora toda a tecnologia? A gente está vivendo mais. A gente tem muitos outros sonhos para sonhar. Sim. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso, porque antigamente você escutava muito o pessoal falar assim, não, porque eu vou trabalhar, vou me aposentar e daí eu vou ficar tranquilo. Não tem mais essa história hoje em dia. Né? O que é o se aposentar? Eu já sou aposentada e não me vejo parando de trabalhar. Eu sou aposentada literalmente, né? Pelas condições de trabalho, tanto tempo que eu já trabalho, mas aposentada na minha vontade, no querer fazer algo, não. Não aposentou na vida. Não, e tem novos sonhos, tem novas coisas chegando. Isso é sensacional, isso é um banho de energia, isso é fundamental. A gente precisa ir atrás disso, não pode, acabou nada. Cris, pegando já esse ponto aqui, já era uma coisa que eu queria conversar com você há muito tempo, vou aproveitar hoje aqui com toda essa audiência para ser ousado e perguntar. Cris, quando veio a sua paixão por pedalar? Cris, quem olha teu Instagram, olha, o Joe, o Instagram dela vai estar onde? Direita ou esquerda? Do lado das telas. Ó, o Instagram dela é pra estar aqui, é pra aparecer. Vocês vão ver no Instagram da Cris que esta mulher, gente, eu não tô brincando, ela pedalou o mundo inteiro. Se não for o mundo inteiro, falta pouco. Ainda não. Falta o quê? Alasca? Não dá pra andar de bicicleta. Não, acho que não. Cris, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse momento, o que te levou a essa questão. Eu sei que tem um boyfriend aí que te arrasta pra situação. Eu sei que ele gosta também, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Eu vou fazer o link sempre com a saúde, né? Que bacana. Porque a vida, ela tá aí para ser vivida. Eu conheci o pedal com 58 anos. Você não andava de bicicleta antes? Assim, andou normal, assim, na infância e tal, como todo mundo, depois né? Nunca mais. Como todo ser humano normal. Andou ali na primeira infância, acabou, já ficou. Agora... E daí fui apresentada ao pedal, né? Em 2022, começo de 2022.
E não parei mais, eu adoro. E o que eu acho que mais motivador, que isso me fez ter uma consciência corporal maior. E hoje eu me empenho ainda mais na musculação, em estar bem. Te fez tomar outras atitudes, Sim, né? E outros hábitos, né? Outra rotina para eu estar bem e eu dar conta de pedalar, Eu acho uma delícia, né? Eu acho uma delícia. É difícil. Daí tem gente que fala assim, Cris, mas você vai com a bike assistida. A bike assistida... O que é bike assistida? Explica pra gente. É a bike que tem assistência elétrica. Tá. Mas ela não anda sozinha. Não vai, você tem que dar a carguinha ali, ela você tem que dar o só peso. facilita, né? Então, se você não pedala, ela não vai. Mas é mais fácil. Gente, não é questão de ser mais fácil ou mais difícil. Você vai pegar uma subida, você vai ter que pegar... Você tem que pôr força. Você tem que pôr força, né? Em alguns momentos, você estaria já exausto. Você faz... Por exemplo, o pessoal fala, Cris, você fez 30 km no fim de semana? Eu falei, fiz 30 no sábado de manhã. Pra mim é pouquinho. É pouquinho, porque você já acostuma, você faz... Então, a bike assistida vai me permitir num dia fazer 80 e terminar o dia bem. Não vai ficar exausta, cansada. Exatamente, mas não significa que eu não fiz exercício, e fiz muito. Só que de uma forma melhor, né? Eu acho que se você for fazer a comparação da musculação, você faz a musculação com o aparelho te ajuda, ele não está fazendo por você. Sim. Eu acho que essa é uma boa comparação. Então, assim, comecei há 2 anos e meio pedalar, significa que eu estou quase nos 60, e eu só me vejo andando mais, já tenho uns 3 pedais agendados aí para frente. Não, para frente, né? Já agendados. E Cris, me diz, onde você já andou praticamente em vários países aí, em várias regiões, várias situações, vários climas. Aonde você mais gostou de pedalar? Na Croácia. Na Croácia? A Croácia. Conta pra mim. Se puder priorizar uma próxima viagem, vá para a Croácia. É lindo. Assim, o país é bonito, as pessoas são acolhedoras. A Croácia são várias ilhas, né? Então, você vai de uma para outra. E a gente fez um bike tour, né? E nesse bike tour a gente ia mudando de hotéis, de lugares. Então, cada dia a gente conhecia um lugar. E a água é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de nadar no Mar Adriático, a coisa mais deliciosa. Frio. Eu sei que parece terrível. Eu descobri que eu gosto de água fria. E adoro. Teve um dos passeios, assim, peixes vieram comer na mão da gente. Nossa, foi, assim, sensacional. Maravilhoso. Então, assim, um lugar muito bonito, uma história interessante e é um lugar muito gostoso. Eu iria novamente. Maravilha, maravilha. Cris, me fala um pouquinho sobre... Aí você foi para esse universo corporativo, retomando ali a parte empresarial. O que te fez ter essa visão para a área da saúde, mergulhar nesse contexto? Você já falou um pouquinho que estava entrando nesse universo, que sentiu necessidade. E o que te levou de fato e o que você fez ali que você falou, não, é isso que eu quero para mim, é esse modelo de negócio, isso que eu quero proporcionar de resultado para o meu cliente da área corporativa, baseado no contexto da saúde. Então, eu fiz o MBA em gestão empresarial, abri a minha empresa há 15 anos atrás e sempre com um olhar para levar gestão para empresas, para negócios da área da saúde. Sim. A pandemia me fez mudar um pouquinho. A pandemia mudou muita gente. Mudou muita gente e de um dia para outro, lá quando tudo fechou, eu zerei meu faturamento. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, para eu não ficar enlouquecida e não adianta ficar nervosa, eu comecei a entrevistar os meus clientes, os meus amigos na área da saúde e isso acabou virando um outro caminho na minha trajetória, que é conversar sobre saúde, é trazer informação, é trazer dados, é convidar pessoas e fazer essa questão da saúde se tornar mais fácil de ser entendida. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque a gente está mais longevo, a gente vive e vai viver mais. E como que a gente vai viver mais? A gente não foi preparado para isso. A gente não foi
ninguém falou assim, olha, você sabe que você vai viver mais tempo? Como é que você quer viver? Como você quer estar na sua velhice lá depois? Né? Exato. E a gente tem aí uma coisa muito cruel, que é a mídia, tudo exigindo que a gente tenha a aparência de 30, 40, quando a gente tiver 70. Não tem Porque a realidade isso. é outra, né? A realidade é outra, né? Dá para fazer plástica? Dá para fazer um monte de coisa, mas eu acho que o principal não é isso. Não é o lado de fora. É como que você quer a tua vida, lidar com essa nova etapa que nunca foi muito explorada. E principalmente no universo feminino. Você sabia que quando as ciências foram para a parte das pesquisas, dos experimentos, principalmente a indústria farmacêutica, não se fazia pesquisas com mulheres e nem com ratas? Peraí. Com mulheres a gente pode até entender, né? Se for pensando aí na década de 50, 60, esse período, a gente pode até entender porque tinha, sabe qual era o a justificativa? machismo. Tem pesquisa, tem material Sobre isso. Agora, com ratas, gente... porque os hormônios atrapalhavam os resultados. Essa é uma conclusão lá de trás. Então, você tá de brincadeira, Cris? Não tô. Não, a gente não sabe se a gente riu, se a gente Exato. chora, né? Mas é algo que ainda hoje... Ainda se repercute isso, de alguma forma, isso ainda está entrojado nesse processo. Sim. Cris, isso me chama uma atenção para um tema que, inclusive, a gente conversou um pouquinho, que eu vi aí nas tuas redes, que eu acho que é o que você tem trazido nesse momento, climatério corporativo. Olha, parece um nome pesado. Climatério corporativo. Tem climatério? Tem. Não, e daí, então, vamos falar sobre isso, Cris. Eu quero entender isso daí. Eu vou contar um pouquinho disso. Bom, em menos de um pouquinho mais de 60 dias, eu faço 60 anos. E há um tempo atrás, eu achava que a menopausa, o climatério, essas palavras feias, era uma coisa assim que eu não ia passar por isso. Inatingível, não ia alcançar você. Não ia, porque... Não, isso é um problema isso, né? Então, eu falo, não, eu tenho uma vida saudável, faço exercício, me cuido, tudo. Não, eu não vou passar por isso. Não, era uma coisa que eu negava que isso existisse. E daí, hoje, eu chego à conclusão que se você não passar pelo climatério, significa que você não está mais vivendo. Simples assim. Ou você passa por ele, ou não. Agora, o que é passar por ele? Qual é esse estigma? Porque você fala de menopausa, de climatério, primeiro que a gente confunde esses nomes, o que é uma coisa, o que é outra. Climatério é o conjunto de etapas na vida de uma mulher que tem, antes de você entrar na menopausa, tem a menopausa e tem a pós-menopausa. Isso tudo ainda é pouco explicado, é pouco estudado. Se começa a falar mais sobre esse assunto, mas ainda tem um universo enorme para ser trabalhado. E qual universo que eu me refiro e é o que me encanta hoje? É o mundo corporativo frente às questões do climatério. Mas, Cris... Como assim? Como assim, né? Explica. O que tem a ver? A gente fala muito em mimimi, né? Frescura. Calorão é frescura. Ter problema para dormir é frescura. Esse negócio de perder cabelo, tá ficando velha mesmo. Então, assim, tem todo um estigma que a menopausa é o envelhecimento e é uma fase que a mulher ela vai ser menos produtiva, acabou a vida. E não é. Com a longevidade, a gente justamente... Não, a gente está entrando numa nova etapa. Acabamos de falar de eu andando, pedalando por aí. Quem diria que eu, com 58 anos, ia começar a pedalar e conhecer o mundo no pedal? Então, assim, tem os problemas. A menopausa traz alguns sintomas desagradáveis? Sim. É igual para toda mulher? Não. Quais são os sintomas? Olha que louco isso. Eu vim descobrir que
dar choque é um dos sintomas. As minhas filhas sempre reclamam que quando encostam em mim, elas levam choque. Mãe, que isso? Nem eu sei. E depois que eu comecei a estudar, que eu entendi que é um dos sintomas. Mas por que isso é um sintoma? Ainda, a gente tem ainda toda tem a questão carga de carga elétrica no corpo, o ser humano é pura energia, a gente sabe disso. É alguma disfunção ligada aos desníveis hormonais que vão acontecendo. Mas vamos lá, voltando para a questão do corporativo. O que impacta no corporativo? Vamos pensar que climatério, hoje em dia, ele pode começar a partir dos 40 anos. E ir até os 55, 60, esse período todo. É uma fase que muitas mulheres estão no auge da carreira. Eu, por exemplo, eu estou no auge, eu estou me achando super energizada, tem muita coisa ainda para fazer e tudo. Mas por quê? Porque eu fui atrás para entender o que estava acontecendo. Eu não tive grande impacto de insônia. O calorão, as minhas amigas, Cris, você está sentindo calorão? Não, não sinto. Mas agora, que eu comecei, faz um ano que eu estou fazendo reposição hormonal, agora olhando para trás, nossa, eu tinha uma coisa que eu não sabia identificar. Não identificava, não sabia o que era. Não, eu achava que não era o calorão da minha amiga. A questão da memória, isso que me incomodou mais. De repente, você tem o que a gente chama de brain fog. Dá uma nevoeira aí no seu cérebro, você esquece o que você estava falando, você esquece palavras que há pouco você estava falando e somem. E o problema não são esses sintomas. O problema é como a mulher vê isso e como repercute na performance dela. Porque ela se sente envelhecendo, ela acha, a autoestima começa a ficar comprometida, ela acha que os outros estão percebendo todo esse desconforto, e o que ela vai fazer com esse desconforto? Porque é feio admitir que você está com esses sintomas. Numa sociedade... É feio porque a sociedade impôs que é feio, né, Cris? Esse é um problema muito sério. Exatamente. Então, numa sociedade que você tem que estar linda, maravilhosa, você tem que ser uma boa mãe, uma boa amante, uma boa profissional, você tem que dar conta de tudo. Como você vai falar que você não está se sentindo bem? Como que você vai expor que você está entrando numa fase que é caracterizada como um envelhecimento e uma fase ruim? E não tem que ser ruim. A gente tem que aprender a lidar com isso. E não só as mulheres, as empresas precisam saber lidar com isso. Uma pessoa esses dias virou para mim e falou: Cris, se você chamar atenção desse assunto dentro das empresas, as empresas vão começar a discriminar ainda mais as mulheres. Lamento a empresa que tomar essa decisão. Exatamente. Por quê? A força feminina é grande, a mão de obra feminina é grande. Tem um impacto importante. A gente tem pesquisas que mostram que anualmente tem um impacto. A gente não tem ainda muita pesquisa, mas já se tem um olhar que as perdas de produtividade por conta do climatério gira em torno de 150 bilhões de dólares. É muito dinheiro sendo perdido. E perdido por quê? Porque a mulher se afasta porque ela está deprimida, porque ela não se sente bem para ir trabalhar, porque, né, tem esse desconforto todo. E a solução é mandar embora? E aí tem 2 pontos importantíssimos que eu vou pegar esse gancho agora que você disse, que assim, tem toda a correlação. Primeiro, a gente entra na questão do etarismo, que é um ponto relevante demais nesse contexto. E isso, a empresa pode não ter dados que justifiquem a não contratação de uma mulher 50 a mais. Não tem. Se perguntar qualquer empresa hoje, qual a mulher aqui que está apresentando? Não, nenhuma. Não é que não tem nenhuma, é porque não é mapeado, não é estudado, não tem levantamento. Exatamente. Ok, aí tudo bem. Aí já é uma questão pro etarismo, já fazem isso como olha, aqui a gente já está fazendo uma profilaxia já para quando tiver, né? É trágico, é cômico se não fosse trágico nessa frase, mas realmente isso a gente sabe que acontece. Só que você falou uma coisa muito interessante lá atrás. Nós estamos vivendo mais. Ou seja, esses sintomas, essa realidade não vai aparecer com 50, 60 anos. Ela começa a aparecer na nossa atual realidade, onde tudo está assim, aceleradíssimo,
até a nossa questão hormonal, psicológica, social, que tá tudo evoluído, começar a aparecer mais cedo. 35, 40, 45 anos. É e verdade. é quando a mulher está em plena atividade dentro de um contexto. Muitas vezes, nessa idade, as mulheres, elas conseguem, quando elas se dedicam para um processo, não, eu quero chegar, elas conseguem alcançar muito mais fácil que um homem um cargo de liderança, um cargo de chefia, um cargo de protagonismo. E nessa idade jovem, né? 30, 40 anos. E nesse contexto, começa a ter esses sintomas. E tem uma questão que é isso, né, que você trouxe, que a gente precisa dar visibilidade, entendimento e criar ações, Sim. mecanismos para que se trabalhe isso de uma forma melhor. Porque a gente vai ter, sim, esse convívio de gerações diferentes dentro de uma empresa. É natural. O índice de natalidade está diminuindo. Então, assim, a gente vai ter mais gente mais velha com menos gente jovem. Tem que ter essa troca de experiência. Exato. Então, não basta assim, eu não vou olhar para esse universo, não vou contratar. Não, precisa, assim, se conscientizar, se preparar, criar condições para uma vida mais agradável. Tem solução? Tem. Tem programas de atendimento psicológico, tem programas de lazer, de priorizar a qualidade de vida, dar condições para que a mulher, alguns dias na semana ou algum período no mês, não é o tempo todo, mas que ela possa ou ter uma licença num período mais drástico ou um tempo que ela possa trabalhar em casa. Sim. Ah, Cris, mas isso não vai prejudicar a produtividade? Não, porque a pessoa vai se sentir entendida, acolhida. Exato. E daí você vai buscar soluções para si própria com mais confiança. Porque o que mina toda essa situação é justamente a insegurança, é o medo de ser ridicularizada, é o medo de sofrer bullying, é a ansiedade do que vai acontecer comigo. Né? Isso é muito interessante, Cris, fazendo um gancho agora nessa questão. Recentemente, a gente ampliou o quadro de uma das nossas startups e contratamos umas moças, né, para trabalhar conosco, cada uma na sua função, administrativo, RH, etc e tal. E aí tem o kit on-board, né? E junto com o kit, computador, celular e tal, a gente mandou, fiz questão de pedir para comprar uma mesinha, né, de computador, que parece uma mesinha de café da manhã de cama, né? Mas mandamos para elas e uma delas chegou e falou: Lincoln, a gente recebeu uma mesinha aqui, meio estranha. Para que é essa mesinha? E a gente fala com orgulho. Essa mesinha é para o dia que você acordar e você não quiser sair da tua cama, porque você não tá bem, porque você tá com cólica, porque você tá chateada, porque você tá cansada, porque você não quer levantar, você pegar a tua mesinha, abrir na tua cama e trabalhar de lá, para você não se estressar e conseguir fazer a mesma entrega que se você estivesse dentro com a gente no hub, trabalhando. Então elas olharam assim, daqui a pouco todas estavam sabendo, olha, essa mesinha é pra isso, tal. E assim, no tempo que a gente vive hoje, é um absurdo algum gestor pensar que não, o home office não foi feito para brasileiro. Foi feito para brasileiro que não é bem orientado, não é bem consolidado, não entra na cultura da empresa realmente. Então esse brasileiro não vai conseguir entregar o que você espera. Mas sim, esse modelo é para todo mundo que tem vontade, quer trabalhar e quer evoluir. Então o que você falou é importante, Cris. A gente tem que entender o lado do ser humano. Não estamos mais na década de 30, se não me engano, posso falar besteira, um pouquinho mais para cima, né? A primeira revolução. 50, Revolução Industrial, a primeira, acho que foi antes, um pouquinho antes, né? Antes. Que ali é trabalho, vai, faz, produz e tal, e tal, e tal. Não, isso acabou. Isso acabou. Não, né? A gente tem que respeitar o outro. E o outro, eu acho importante quando a gente fala assim, o outro é olhar todo o contexto. Vamos pensar na área da saúde. A gente está falando de funcionários das instituições de saúde que estão passando por isso. E não estão sendo vistos. E não estão sendo vistos. E daí qual é essa repercussão? Vai ser com o próprio funcionário? Vai ser
com a própria funcionária, estamos falando das mulheres, vai ser com os pacientes, porque se ela não está bem, como que ela vai atender bem o paciente? Vai ser com os colegas, a comunicação fica truncada, o relacionamento fica... Então, todas as pessoas envolvidas sofrem. Exato. E aí que entra isso que você está propondo. A culpa vai ser da funcionária. É uma funcionária que não está entregando, é uma funcionária que já trabalhou demais, vamos trocar. E não é por aí. Não é por aí. É simplesmente um foco, é uma observação por um prisma diferenciado que está trazendo ali uma questão que já tem uma solução. Você sabe, eu vou contar uma historinha aqui. Se passou comigo num dos treinamentos que eu fiz há uns 10 anos atrás. E um médico eu acabo tendo mais conversa e me aproximando mais. E um médico que me atendia falou: Cris, acho que eu vou mandar embora a minha secretária. Eu, mas por que ela é tão atenciosa? Cris, ela já está idosa. Eu estou achando que ela está errando algumas coisas. Não está legal. E logo depois dessa conversa, umas semanas depois, eu estava organizando um curso sobre atendimento para quem trabalha na área da saúde. E eu falei, manda ela lá no curso, né? Faz isso, deixa eu analisar, ver se tem sentido, né? Essa sua proposta, né? De desligá-la. Porque ela sempre foi tão atenciosa, ela se desdobrava para arranjar o horário para a gente passar em consulta com ele. Tudo. No curso, ela deu uma aula para a gente. Porque ela veio mostrar, ela realmente mostrou o que é empatia, o que é entender a dor do outro. E ela fala assim, quem liga para primeiro agendamento, normalmente é porque está com dor. Ele era ortopedista, esse médico. Está com dor. Então, eu procuro saber um pouco da história, qual é a causa da consulta, a busca, né, pelo profissional. E daí o que eu faço? Eu vou ver na agenda qual é um paciente que é um retorno, que está mais tranquilo, e eu faço esse ajuste de agenda e eu comento até com o paciente, olha, eu estou ajustando porque o doutor precisa atender uma pessoa que está em crise de dor e não sei o quê. E ela fazia esse ajuste e estava ali priorizando o paciente, né, o bem-estar do paciente. Enfim, ela deu uma aula para a gente, foi uma pessoa super participativa no curso e tudo. E dali umas semanas eu fui conversar novamente com esse médico. Falou, Cris, o que aconteceu lá no curso? Ela está tão diferente. Eu falei, como diferente? Não, ela está mais alegre, mais engajada. Eu falei, tem duas formas da gente olhar isso. Primeiro, que ela percebeu que você estava insatisfeito com a performance dela de alguma forma. Quando você colocou ela dentro do curso, é natural que a pessoa fale, nossa, vai me pôr no curso, tá querendo, né, não vai me mandar embora. E ela participando, vendo outras pessoas, outras profissionais, ela viu que o trabalho dela tem sentido, tem valor. E daí falou, não, realmente ela tá bem, tá animada. Eu falei, mas você sabe o que ela faz com seus pacientes? Não. Eu expliquei para ele, não tinha ideia, Cris. Resumindo, esse curso foi há 10 anos atrás. Ele lá achava que ela já estava idosa. Esta funcionária até hoje trabalha com esse médico. Olha só. Há mais de 10 anos ela está lá com ele, está no modelo de home office. Hoje ela tem mais de 70 anos, está lá trabalhando. É uma graça, é um amor de pessoa. Quando a gente liga, é uma atenção. Então, assim, você vê que é você valorizar o ser humano, você entender o momento que a pessoa está vivendo. Ela estava desanimada porque ela estava sentindo que ele também não estava feliz, né? Tinha um quê, assim, né? De ter alguma coisa mal falada, mal comunicada. Está acontecendo algo. E ela realmente, ela estava errando umas coisinhas, um recibo, alguma coisa, mas frente ao benefício que ela trazia para a clientela dele, para os pacientes, aquilo era mínimo, né? Então, olha como a comunicação bem feita, olha aqui o entendimento de todo mundo que está envolvido, a diferença que faz, né? Então, essa coisa de não está mais adequada a posição. Por que não está mais adequada a posição? Só porque está com 60 a mais? Com 50 a mais? Né? Será? É fundamental isso, Cris. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está mexendo em um vespeiro, né? É justamente essa palavra, de um vespeiro. Por quê? Os tomadores de decisão,
a priori, eles não gostam de saber de problemas que eles não estão vendo. Porque se eles estiverem vendo, eles fingiam que não estavam vendo. Não, eu gosto de fingir que não estou vendo, mas o que eu não estou fingindo que não estou vendo é porque eu não estou vendo mesmo. Eles não gostam de ouvir isso. E qual que é a dinâmica, qual que é a premissa inicial para a gente conseguir desmistificar essa questão, levantar essa bandeira, porque realmente é um ponto muito relevante dentro do processo de trabalho, porque a situação mais normal do ponto de vista dessa questão é troca. Simplesmente troca, né? E aí cai na questão do etarismo. Ah, mas ela não tá fazendo isso, tá faltando, ela tá reclamando, tá brigando com todo mundo, ela sai toda hora do posto de trabalho dela e tal. Por que isso tá acontecendo? Ninguém quer saber. Mas você tá trazendo uma luz para essa questão. O prisma que você tá jogando em cima disso para uma visualização muito mais específica e muito mais holística do ser feminino dentro de uma instituição, de um processo corporativo. Eu acho que o que é mais importante quando a gente olha o corporativo, e eu trabalhei no corporativo por 25 anos, não adianta você ir falar pelo problema. Você tem que trazer os números. Esses números precisam ser explicados, orientados. Então, assim, muitas vezes, essa questão da menopausa, ela está diluída em informações de depressão, de absenteísmo, de desconfortos dentro da empresa que estão gerando perda de produtividade e não, como você não tem a informação, você não tem o dado, você não trabalha esse dado, você não sabe como agir e você nem tem ciência que aquilo é um problema, né? Mas, Cris, você está levantando um problema? Não, eu estou levantando um lençolzinho do problema que já existe. Ele só está mascarado e sabendo ser bem trabalhado, como eu disse, com políticas, com atuidades, com programas, com esse olhar, a gente consegue reduzir a perda de produtividade. Então, eu estou falando de números para corporativo. E eu acho que também é importante mencionar que o Reino Unido é um dos pioneiros em desenvolver estratégias e benefícios olhando especificamente essa população das mulheres na menopausa. Então, tem aí algumas iniciativas já acontecendo, já sendo desenvolvidas e aprimoradas. A gente precisa conhecer mais profundamente isso e trazer para a nossa realidade, né? Fazer um deparo. A gente sabe que são situações diferentes, são contextos diferentes, mas essa iniciativa ela é muito importante e eu acho que ela deve ser um guia para o que a gente tem a fazer aí pela frente. A gente pegando a Europa aí como premissa nesse contexto, né, nessa observação, a gente acha, né, quem conhece, quem tem o privilégio de conhecer qualquer lugar da Europa, sabe que as instituições realmente trabalham em prol da população, né? Aquilo que a população entrega, volta, né? E olha só que interessante, a preocupação em olhar a saúde feminina neste momento da vida, neste contexto, que é algo que muita gente sabe que tem, umas negam, né? Até por não conhecimento, por achar que tem uma vida tão ativa, fala, não, isso não vai me alcançar, né? Tô aqui trabalhando, tô fazendo, tô produzindo. Exato. Então, eu acho que faz todo sentido a gente trazer essa discussão para essa pauta. E agora vou provocar um pouquinho mais. Que o objetivo do Passagem de Plantão é isso, fazer provocações. Cris, você acredita mesmo que no contexto brasileiro, onde a nossa saúde pública não se preocupa da forma que deveria em fazer um saneamento básico para evitar doenças simples que em muitos cantos do mundo nem existem mais. Aqui existe porque está do lado do esgoto, não tem água tratada, não tem luz para deixar uma geladeira funcionando para guardar alimento, né? Você acha mesmo que
olhando pro perfil de saúde pública, de SUSão mesmo, SUS, vai ter alguém que vai se interessar por isso? Primeiro, porque isso não dá voto. Começa por aí. Segundo, é um ponto importante? Tratar a cólera também. Né? A gente sabe que não tem. Como que a gente consegue introduzir isso na cabeça de quem toma a decisão, de quem tem o cheque na mão para fazer isso acontecer, para fazer pesquisa? E assim, se a gente dá uns 2 passinhos para trás, vamos fazer pesquisa para ver quais são as mulheres. A gente foi na periferia de São Paulo, gente, 80% das mulheres, 50, 40, 45, vamos colocar 50, 45 mais, saem todos os dias para trabalhar. E elas passam pelas mesmas, mas elas não se permitem sentir que eu estou aqui no climatério. Olha, eu tô suando, olha, eu tô estressado, olha, não tô bem hoje. Mas elas não se permitem. Elas não se permitem, porque elas sabem que ela tem ali 3 ou 4 boquinhas para sustentar. E como que a gente muda isso, Cris? Como que a gente... aproveitar que tá em época de eleição, acho que isso é um momento pra gente provocar, fazer esse tipo de discussão. Eu acho que o primeiro caminho é dar voz a essa situação. Né? É trazer à baila e eu acho que já tem muitas iniciativas importantes de orientação às mulheres. Eu acho que ainda faltam iniciativas de orientação ao corporativo. Exato. Ainda faltam dados, então hoje eu não consigo te responder com dados, mas em breve eu vou conseguir. Eu vou. Cris, e você já está... Joe, anota isso aí. A Cris já está convidada... Melhor, convidada não, intimada. Que intimada a pessoa respeita. Que nome intimação a pessoa respeita e fala, não, tem que ir. Quando tiver esses dados, eu quero ser o primeiro canal a divulgar, porque isso é importantíssimo. Tem tudo a ver com o nosso fit. Eu já comecei assim já tem um tempinho levantando essas informações, mas tem ainda algumas pesquisas para serem trabalhadas. Tem algumas universidades que fizeram pesquisas agora em 21, em 22, mas ainda não com esse olhar corporativo. Então, Sim. Eu estou indo atrás para ver como que a gente vai levantar isso. Para daí poder te responder, porque hoje eu não consigo ainda responder como é que a gente vai levar isso para a área pública. Se repercute na corporativa privada, uma vez, repercute 10 vezes na pública. Ponto. Sim, isso é claro. Sim. Mas aí eu acho que é um trabalho... É mais um trabalho que a gente precisa dar meios e tem que começar. Não adianta, sabe, aquela coisa assim, a dificuldade está ali porque está difícil, eu não vou fazer. Tudo na vida é difícil. Sim. Você não dá o primeiro passo, o passo em si já é difícil. Mas dê o primeiro, depois vem o segundo. Eu com a bike, vou fazer a comparação com a bike. Eu comecei a andar de bike, eu falava que eu era especialista em cair parada. Cair parada. Porque eu não tinha experiência, eu não sabia como parar, eu virava, mexia, eu ia sair, não engatava direito ali, ó, o pedal, eu caía, então caí várias vezes, cheguei a me machucar. Mas se eu desistisse, eu não ia poder ver a parte boa disso tudo. Então existe um esforço, existe a gente vê ali o obstáculo e fala assim, como é que eu vou passar por ele? O que eu vou fazer? Se ninguém faz nada, nada será feito. Agora, se você dá um passinho, às vezes você está incentivando uma outra pessoa, você está dando ideia para um outro, né? A gente não precisa ter a pretensão de que a gente vai fazer tudo sozinho. A gente precisa um do outro para dar continuidade, para desenvolver as coisas. Basta um primeiro passo e depois o outro, depois o outro, e assim vai indo. Com certeza. Cris, a gente agradece muito sua visita aqui hoje, sensacional, mas eu não poderia terminar sem saber como que a Cris quer trazer essa discussão para daqui, 6 meses, 7 meses, 1 ano. Daqui 1 ano, o que você espera desse processo? Eu sei que você não para no tempo, você tá ali ativa. Eu quero ter essa disposição que você tem, mas quando eu vejo você andando de bike, já fico cansado só de olhar. E assim, isso é muito motivante, isso é cativante demais para o processo de quem empreende, de quem quer trazer soluções, de quem quer sanar uma dor. E você acabou de trazer uma dor aqui que, assim... Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo a gente hoje, que estão vendo esse episódio, vão se identificar com o que ele está falando. Mas é exatamente sobre isso.
trazer essa discussão para quem sabe que quem tá passando por esse processo, tá passando por essa questão e não tem ninguém para gritar, para falar. E você tá trazendo esse apoio, esse braço de apoio, essa ajuda, essa solução. Então, o que eu penso daqui uns 6 meses, eu acho que é um prazo para a gente pelo menos ter mais informação. Exato. Né? Começar algum desenho, algum trabalho de conscientização, mas eu estou querendo muito buscar mais informação para não estar falando com base em achismo. Sim, né? Eu quero isso é fundamental. ter uma base mais sólida. Já tem alguma coisa seguindo nesse caminho, mas ainda falta muita coisa para a gente fazer. Né? E a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde. Então, isso sempre a gente vai ter aí oportunidade para desenvolver. Eu tenho pensado, até minhas entrevistas, o que eu já faço no YouTube, tudo, começar a... Antes elas estavam abertas, né? A Agora, questões de saúde como um vamos todo. afunilar e trazer uma visão Exatamente. bem mais holística para um contexto específico, né? Exatamente, Isso é muito bom. Exatamente. Então, agora é trabalhar a pauta aí das próximas entrevistas e trazendo pessoas que já estão nesse universo, já estão trabalhando nesse universo, para a gente consolidar melhor essas ações por esse outro olhar, né? Eu Exato. não quero entrar pela porta da frente da... Não, é ali, nos bastidores para das empresas. mostrar, exatamente. É isso. Cris, prazer imenso tê-la hoje, conversar com você, um papo super agradável, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa questão. Pessoal, curte, comenta, compartilha, diz que gostou. Se não gostou, compartilha, escreve lá do mesmo jeito e manda. Olha que com papo chato e tal. Compartilha do mesmo jeito, a gente não se importa. Eu tenho certeza que alguém vai se identificar com essa conversa, com esse papo maravilhoso. As redes sociais da Cris vão estar, eu acho que aqui embaixo. Eu nunca acerto, mas eu acho aqui ou é aqui. Em alguma dessas duas posições que eu mostrei vão aparecer as redes sociais da Cris para você entender um pouquinho mais do que é o climatério e relacionado com o mundo corporativo. Passagem de plantão. O dia só acaba depois dele.